Olá pessoal, tudo bem? Que bom falar com vocês um pouquinho de novo. Eu queria falar hoje de um livro que teve uma grande influência na minha vida. E o livro se titula Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro escrito pelo autor Stephen Covey, quem foi conhecido como homem de empresas e por muito tempo eu implementei essa metodologia dele no meu coaching, especialmente na questão da gestão do tempo, administração do tempo. Mas bem, embora foi usado o seu modelo para muitas empresas, na realidade tem muito valor estes 7 hábitos na nossa vida pessoal. E eu sim quero falar um pouquinho mais no futuro de cada um dos 7 hábitos. Mas por agora eu queria dar para vocês um esboço geral de quais são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, tenho escrito aqui para lembrar em português. O primeiro é ser proativo. E ser proativo significa escolher nossa reação emocional. Em vez de ser simplesmente reativos, de reagir às coisas, poder escolher como é que eu quero realmente agir neste momento. Esse é o primeiro hábito. O segundo é ter o objetivo em mente. Significa que não presta tentar começar um novo projeto, uma empresa, mesmo um relacionamento, o que for, uma conversa. Se você não tem clareza sobre qual é o seu objetivo. O terceiro hábito, começar com o mais importante. E aqui de novo isto é um desafio para todos nós. Às vezes é priorizar, não é? Eu sei que na nossa cultura estamos fazendo uma coisa, de repente um amigo vem que quer bater o papo, falar com nós. Até pode parecer meio rude de repente dizer, olha, agora tenho um tempo afastado para outra atividade. Mas tem uma forma de poder conseguir manter o primeiro para assim mesmo melhorar os nossos relacionamentos com os outros. Uma lição importante para mim deste hábito foi entender que o inimigo do melhor não é o pior, mas é o bom. Porque como é bom, é mais provável que eu tenha uma distração do que é importante. Bem, esse foi o terceiro. O quarto é pensar com a lógica ganhar, ganhar. E isto também é interessante, porque às vezes podemos entrar numa negociação, uma conversa, uma palestra, com a ideia de eu tenho que ganhar e a pessoa tem que perder. Outras vezes, talvez entramos numa conversa com a mentalidade de tá bom, eu vou perder, mas a pessoa tem que ir para a pessoa ganhar. Mas tem outra mentalidade que é como duas pessoas com opiniões diferentes podem obter um melhor resultado de uma situação, de modo que os dois possam ganhar. O quinto hábito é buscar entender antes de ser entendido. Assim que, para os que conhecem meu trabalho, treinado na metodologia de Tony Robbins, conhecem aqueles 7 passos mestres que temos falado no passado? Bem, o primeiro desses é entender o mundo da outra pessoa. De modo que este quinto hábito também envolve entender. Mas notamos outro componente que é ser entendido. E que significa? Que colocamos a responsabilidade sobre nós para nos comunicar de uma forma que facilite a outra pessoa entender nosso mundo. Bem, o sexto hábito é criar sinergia. Sinergia é quando você combina os recursos e o resultado que você obtém é maior que a soma dos componentes individuais. E no futuro vou falar mais sobre isso quando falar individualmente de cada hábito. E o sétimo hábito das pessoas altamente eficazes é
afiar a serra, ou seja, recalibrar quando é preciso. Não pode cortar a árvore se a serra não está bem afiada, certo? Igualmente, temos que fazer tempo para nos renovar mental, espiritual, emocionalmente. De modo que aí tem já os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Como você acha, quão eficaz você acha que já é em implementar essas ferramentas? Eu recomendo este livro, porque acho que todo mundo vai tirar alguma coisa de proveito. No futuro, vamos falar um pouquinho mais de cada um dos hábitos.